Olá a todos, eu sou o Dr. Gil Bardini, médico alergista e imunologista do Complexo Médico Provida, e hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre alergia a camarão e frutos do mar. Doutor, como saber se uma pessoa tem alergia a crustáceo, a molusco? Então, tudo depende, de uma história, uma história clínica. O paciente tem que ter uma história compatível. Então, se o paciente comeu camarão, comeu siri e desenvolveu sintomas, normalmente entre 30 e 2 horas após ingerir alimentos. Infelizmente, a gente não tem nenhum exame preventivo para saber antes de o paciente ingerir o alimento se ele vai ter uma reação. Então, muitas vezes a alergia ao alimento a gente só vai descobrir depois que o paciente teve uma primeira reação. Então não existe até o momento algum medicamento, procedimento do que a pessoa possa fazer ou ingerir para depois, não, então eu vou comer determinado alimento com segurança, não existe. Não, na verdade isso a gente até contraindica, que isso é extremamente arriscado. Se uma pessoa é sabidamente alérgica, eu tenho alergia a camarão, o tratamento qual que é? Não ingerir, porque o uso de medicações como anti-histamínicos, corticoides, antes de ingerir o alimento pode ser extremamente perigoso, porque ele não vai bloquear uma reação alérgica mais grave. O que acontece é que existem medicações que a gente pode utilizar quando o paciente, mesmo que sem querer, ele tenha uma reação, ingira o alimento e tem uma reação alérgica. E o que seria então o perigo de uma reação alérgica? O que os médicos, os pacientes mais se preocupam é que o paciente possa ter um quadro de anafilaxia, que é popularmente o choque anafilático, que os pacientes chamam também de edema de glote, que isso pode até evoluir para óbito. Então, o que aconteceu em Florianópolis, que aquele paciente comeu camarão infelizmente faleceu, esse é o nosso maior medo, que os pacientes também têm medo. E o que fazer caso presencie, ou a pessoa tem uma reação alérgica? Como controlar isso para que não vire então um choque anafilático ou ela já vai direto para o choque anafilático? Tem algumas fases? Então, o choque anafilático, a anafilaxia, muitas vezes ele pode começar com uma coceira, com um inchaço, com placas vermelhas, e ele vai progredindo, pode evoluir com tosse, falta de ar, vômito, dor de barriga, diarreia e até o sufocamento. Então, os pacientes que sabem que eu tenho uma reação alérgica grave ao camarão, por exemplo, eles têm que portar a adrenalina autoinjetável, que é um dispositivo onde o paciente carrega consigo e se ele ingerir sem querer e começar a manifestar os sintomas, ele próprio se aplica uma dose de adrenalina e depois consegue ligar para o SAMU, ligar para a emergência e se deslocar até o hospital. Mas a adrenalina, hoje, ou epinefrina, como é conhecida, é o único tratamento realmente eficaz contra o choque anafilático. Sem chegar a ser um ponto de choque anafilático, algumas reações não tão severas, o que a pessoa também deve fazer? Nas reações quando acometem só a pele, a coceira, vermelhidão, as urticárias, o angioedema, que é o inchaço dos lábios, dos olhos, muitas vezes a gente pode tentar manejar só com o antialérgico, que são os antihistamínicos, e algumas vezes com os corticoides, nas reações que são só de pele, mas as reações que são, que a gente fala aqui, acometem 2 ou mais órgãos, principalmente pele, respiratório, pele e trato gastrointestinal, então nesse caso a adrenalina está indicada. E quando a pessoa deve procurar um profissional, um alergista, para avaliar se tem ou não alergia a determinado alimento ou substância? Então, se o paciente tem uma suspeita, eu acho que eu sou alérgico ao camarão, eu acho que eu sou alérgico ao siri, mas não tem certeza, é sempre importante procurar o médico alergista, que a gente vai poder fazer os testes, para confirmar ou para descartar, porque às vezes o paciente acha que foi uma coisa que causou alergia, mas pode ter sido outra. Então os testes a gente faz se existe uma suspeita, que a gente vai ou confirmar ou descartar para o paciente não restringir um alimento de maneira desnecessária.